Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do VSHcast. Hoje nós vamos falar sobre uma das decisões mais difíceis e também mais estratégicas que um empresário pode tomar: vender agora ou esperar o momento ideal. Em um cenário de incerteza econômica, juros elevados e investidores mais seletivos, muitos empresários se questionam se o melhor momento é vender com um valuation pressionado ou esperar por um mercado melhor e mais favorável. Mas será que esse momento ideal realmente existe? Ou será que, ao esperar demais, muitos acabam destruindo o valor sem perceber? Para conversar sobre isso, eu recebo o Eric Ittner, CEO da VSH Partners e especialista em mercado de M&A no Brasil. Seja bem-vindo. Eric, mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. E hoje eu quero iniciar te perguntando uma leitura bem estratégica e atual do mercado de M&A. O que mudou nesse mercado nos últimos anos? Olá, feliz por estar mais uma vez aqui com essa audiência maravilhosa, os empresários que estão nos assistindo agora, que constroem o Brasil, que fazem realmente com que as coisas aconteçam. A gente percebe uma mudança muito significativa em relação à taxa de juros. O capital no nosso país está muito caro. A gente vive um momento, economicamente falando, muito ruim. E isso naturalmente impacta as transações. Eu tive situação de M&A que pessoalmente eu conduzi, por exemplo, em 2021, onde a gente tinha uma Selic ali na casa de 2%, era logo naquele momento pandemia, logo depois, onde o investidor pagou a transação à vista, era uma transação de 32 milhões, foi pago à vista. Se a gente traz isso para o cenário atual, é impensável você pagar uma empresa de 30, 50, 100 milhões à vista. Justamente porque o custo capital está muito alto e aí você tem que fazer uma engenharia financeira para poder viabilizar. Então, num cenário assim geral, a grande diferença na minha avaliação é o custo de capital. A gente vive hoje um cenário economicamente falando ruim. E dentro dessa tua avaliação, a gente pode dizer que então esse cenário está muito mais difícil ou ele também se tornou mais seletivo e existem formas de driblar esse momento? Assim, sempre tem boas oportunidades de negócio para boas empresas. Eu acho que o empresário ele tem a missão de olhar os aspectos econômicos como aspectos em que ele tem pouca capacidade de influência ou de modificação. Aonde o empresário tem total condição de influenciar e de modificar é dentro do seu quintal, dentro da sua empresa, dentro da sua estrutura. Tem uma frase que eu gosto bastante que é a seguinte: antes de querer mudar o mundo, dê uma volta no quintal da sua própria casa. E pessoalmente eu faço esse exercício com bastante frequência. Eu dou uma volta no quintal da minha casa para ver se tem lixo, se tem um plástico, se tem alguma coisa que de repente está fora do que seja o ideal no dia a dia. E o empresário ele precisa efetivamente levar essa mensagem para dentro da sua empresa. O empresário ele tem a obrigação de gerir bem o seu negócio. Porque se ele tem um movimento de boa gestão, de governança corporativa, de um movimento de evolução, está crescendo o faturamento, está controlando margem, controlando EBITDA, gerando bons dividendos e com o resultado da operação, uma parte está reinvestindo no negócio, é a fórmula perfeita para o sucesso dentro de um cenário de M&A, apesar do momento economicamente ser sensível. Então o empresário ele não pode se acomodar. Eu acho que a partir do momento que ele se acomoda, ele tem um risco real de entrar no espiral da morte. A gente vive hoje um cenário onde, olhando aí os números de 2025, a gente teve recorde em recuperações judiciais, inclusive no agronegócio. O agronegócio ano passado teve recorde de pedido de recuperação judicial e um percentual significativo dessas empresas não vai se recuperar. E elas vão para a falência. E a falência é irreversível. Inclusive, a consequência jurídica de um sócio falido repercute na pessoa física. Então é algo muito trágico, muito sério, muito grave. O empresário, em que pese as externalidades, o ambiente macroeconômico hoje ser ruim, ele precisa fazer uma boa gestão do seu negócio.
E Eric, dentro desse cenário, dessa realidade que você nos traz, na sua visão, o que ficou mais difícil? Encontrar comprador, fechar um bom negócio ou construir as condições ideais para se ter um bom valuation? Condições ideais, sem sombra de dúvidas. Dinheiro tem a dar com pau, tem muito capital. Tanto capital aqui quanto capital fora. A gente conversava há pouco nos bastidores sobre a Enter, que é uma startup brasileira, né, que deve ter aí menos de 2 anos de existência, fundada por um jovem brilhante e genial que é o Matheus. E a Enter acabou de passar por uma rodada de captação de 500 milhões de dólares. Então, grupos internacionais, eu me lembro da Sequoia, que colocou capital, os outros fundos eu não lembro, mas foi uma composição. Colocaram $500 milhões numa companhia brasileira que foi fundada ontem, por um jovem de 25 anos. O Matheus não tem 30 anos, 25, 26 anos. Então, o argumento de que não tem dinheiro, ele não é um argumento válido. O dinheiro está aí. Ninguém colocou fogo em sacos de dinheiro. Então tem muito capital. Agora, bons projetos, boas empresas, empresas estruturadas, prontas para um M&A ou para uma rodada de captação, aí é um bicho raro. Aí, por isso que essas empresas que atingem esse patamar de valuation de $1 bilhão se chamam unicórnios, porque realmente é um bicho raro. Né? Unicórnio é um unicórnio. Essa empresa, a Enter, né, que é uma startup que desenvolveu tecnologia, né, pautada em inteligência artificial para o mercado jurídico, para resolver um problema crônico no nosso país, que é o grande volume de processos que essas empresas grandes têm, banco, varejo, entre outras. Essa companhia, essa empresa captou esse volume de capital. Mas por quê? Tinha uma estrutura por trás, governança muito clara, ela já foi criada pensando nessas rodadas, em fazer captação, em crescer, gerar caixa, para ter aí uma posição de saída no futuro, seja através de uma venda efetiva do negócio ou através de um IPO, nesse caso o que eu acho que é muito possível, um IPO fora, inclusive acontecendo aí em Nasdaq, algo nesse sentido. Talvez foi uma empresa que já cresceu, já se desenvolveu e foi criada pensando na ideia da venda. Ela nasceu com esse propósito, sem dúvida. Ela foi uma empresa criada, pensada em rodadas de captação, estruturada para essa finalidade, aí, como eu disse, no futuro para um M&A ou eventualmente para um IPO. E dentro desse aspecto, Eric, para quem está nos assistindo e tem uma empresa e pensa, será que é o momento para venda? Existe um momento certo para venda ou essa decisão é sempre muito mais emocional? Existe um momento certo para venda e a decisão é emocional. O que eu quero dizer com isso? Nós, seres humanos, somos movidos pelas nossas emoções. Então, a gente pensar que vai tomar decisões eminentemente racionais, isso não é possível. As nossas emoções fazem parte da nossa construção de tomar de decisão, né? Esse é um fato. O segundo fato, que é mais que relevante compartilhar com a nossa audiência, é que se a tua empresa está num bom momento, você gera bons dividendos, você vem no movimento de crescimento nos últimos anos, você está controlando bem a tua margem, a tua empresa tem um organograma bem definido, existe uma camada de gestão abaixo de você que é o dono, fundador, presidente da empresa, e as coisas acontecem sem que você esteja mergulhado no operacional, é o melhor momento para vender a empresa, é o auge. Qual o melhor momento para vender a empresa? É o auge. Essa é a resposta correta. Agora, se a tua empresa está uma bagunça, desorganizada, endividada, está numa perspectiva aí de involução, né? Funcionários aí com uma alta rotatividade, um turnover alto, com dívidas trabalhistas, bancárias, fiscais, né? Tá devendo para o fisco, ninguém vai comprar a tua empresa. A tua empresa não é possível alguém ter apetite, alguém do mercado ter apetite para vender a tua empresa. Então, não tem muito milagre, né? O empresário tem que fazer a lição de casa. Ele tem que estar com a gestão realmente em dia, ele precisa realmente fazer o melhor possível. E se ele entende que ele não tem
essa condição pessoal, porque de repente a empresa cresceu, a empresa chegou num tamanho que ele está com dificuldades de fazer a gestão. Contrata a gestão profissional. Tem que ir para o mercado, fazer processo seletivo sério para contratar um CEO e contratar um CFO. São figuras fundamentais em qualquer negócio, principalmente quando ele toma aí uma proporção. Então, estar com a casa organizada é muito mais importante do que, de repente, uma preocupação com o cenário político, econômico ou até internacional. A política e a economia o empresário não controla. Ele minimamente influencia dentro daquilo que ele acredita que sejam, né, uma visão de mundo adequada, sejam valores adequados, seja aquilo que ele efetivamente entende que é o melhor para a sua família, para a sua comunidade, para o seu país. Tirando esse senso de patriotismo, que é super válido, ele não consegue pessoalmente mudar sobre nenhuma perspectiva o cenário econômico de um país. Então ele é pouco relevante nesse cenário. Ele precisa entender esse ponto. Aonde ele é totalmente relevante é no dia a dia, na gestão, é fazendo melhor, contratando boas pessoas, tendo bons projetos, construindo bons produtos, fazendo com que esse somatório de elementos façam com que a empresa seja um veículo de progressão. E nesse movimento de evolução, ele possa capturar bons frutos e o mercado perceber que esse negócio efetivamente é um negócio de valor. Ele tem que focar no que ele tem a condição de gerar resultado. Tudo aquilo que é assunto paralelo não gera valor, isso na perspectiva pessoal e principalmente no mundo dos negócios. O mundo dos negócios não vive de teoria, ele vive de prática e de resultado. E ao longo dos anos de experiência que você já tem acumulados, você já viu muitos empresários perderem oportunidades por esperarem demais? Sem dúvida. Acho que tem dois elementos que normalmente arrebentam qualquer negócio e qualquer empresário. Um é o medo, o outro é a ganância. Se você não trabalhar o medo, você começa a deixar de tomar decisões importantes e essas decisões elas inviabilizam um crescimento sustentável da empresa. Então o medo é péssimo. E o outro elemento é a ganância. A ganância é, vou esperar mais um pouquinho, porque eu vou crescer mais, porque eu vou ser mais rentável, porque eu vou. Só que o empresário que tirou uma empresa do zero, levou para o 1, nem sempre vai ter a condição técnica adequada para tirar do 1 e levar para o 10. E muitas das vezes, na ânsia de querer mais, a empresa pode até crescer em faturamento, mas não cresce proporcionalmente em qualidade e margem. Tem muito empresário que nos procura e nos contrata para fazer a avaliação do ativo, fazer o valuation, e quando a gente olha os números, fala, pô, esse cara faturava há 5 anos 50 milhões. Ele deixava um lucro líquido na mesa de, por exemplo, 10 milhões. Então o cara tinha 20% de lucro. Hoje ele fatura 200 milhões, 4 vezes maior. Ele leva para casa 5 milhões. Ele quadriplicou em faturamento e tem a metade do resultado. Como que isso pode acontecer? Como que você explica isso? É que a empresa cresceu, o faturamento cresceu, a gestão não cresceu e não acompanhou essa proporção. Então ele é muito grande, mas tem um resultado muito ruim. E com um resultado muito ruim não sai transação de M&A. O mercado não demonstra interesse por projetos que são muito grandes em faturamento, mas péssimos em resultado, em margem, em lucro líquido, em dividendo no bolso do empresário. Até porque toda empresa, naturalmente, com o passar do tempo, ela está depreciando. Ela comprou computador, está depreciando. Comprou maquinário, está depreciando. Comprou equipamento, está depreciando. Então você sempre precisa de capital simplesmente para manter. O 0 a 0 já custa dinheiro. Sim. Então, para você, além de ficar no 0 a 0 crescer, você precisa de capital para financiar. Como que você vai financiar isso se você não tem lucro líquido? Se você não tem resultado? Se a tua margem está estrangulada? E aí acontece o que a gente visualiza muito no dia a dia, que são empresas que cresceram muito faturamento e a margem não acompanhou, o lucro líquido não acompanhou. E aí o resultado prático é que é um elefante branco que não é vendável, ninguém compra. É um baita de um problema para esse empresário. Sim. E o que diferencia como principais aspectos uma empresa que é vista pelo mercado como vendável e de outra que é vista como não tão interessante?
Acho que o primeiro ponto é a lucidez do empresário. O empresário que é lúcido, que reconhece os próprios limites, pede ajuda quando necessário, contrata bons profissionais, ele, por consectário lógico, desenvolve uma boa gestão. E uma boa gestão é uma empresa, né? Uma empresa bem administrada é uma empresa que tem controle sobre os seus custos, controle sobre suas despesas, controle sobre o seu processo comercial e originação de demanda através de marketing e outros canais de aquisição. E quando a gente olha essa conjuntura de geração de demanda, processo comercial, dinheiro entrando no caixa, custos bem administrados, despesas bem administradas, é natural a gente ter um EBITDA relevante e um lucro líquido que pague toda essa estrutura, pague toda a operação, coloque dividendo no bolso do empresário e tenha dinheiro para poder reinvestir no negócio. Qualquer lógica diferente disso é uma lógica que não tem como sustentar no tempo. É uma lógica que em algum momento vai dar problema, em algum momento essa empresa corre o risco de não suportar as despesas e os custos operacionais e ter que bater na porta do judiciário para fazer uma recuperação judicial. Que aí a gente está vendo na prática o Brasil batendo recorde o ano passado desse tipo de prática e um percentual relevante não vai conseguir efetivamente se recuperar. Certo. E para a audiência que nos acompanha, o empresário pode pensar, entendi o valor da venda, mas ainda não estou no momento de fazer isso, porém, em breve. Quando que essa espera pode ser estratégica? Ele precisa entender os números, é o primeiro passo. O valuation é uma ferramenta fundamental, não pelo resultado final do valuation, mas sim pelo processo de valuation. Valuation, muitas das vezes, é o primeiro contato que o empresário tem com todos os números da empresa dele, que ele vai olhar com calma o balanço, vai olhar com calma a DRE, vai olhar com calma o que foi transmitido para o fisco, vai entender que nem sempre o que está no relatório gerencial com o contábil, com o que foi transmitido para o fisco, tem convergência, tem alinhamento, e vai identificar que esses pequenos pontos de melhoria, esses pequenos aspectos de divergência, eles podem comprometer todo o resultado da operação. E a partir disso, desse contato, dessa clareza, dessa lucidez, ele consegue começar a tomar decisões mais estratégicas de gestão. Porque se ele está mergulhado no operacional, ele não tem essa visão mais holística do negócio, essa visão mais ampla do negócio. Então o valuation é um primeiro passo muito importante para esse empresário, para ele ter o contato, para ele ter lucidez, para ele bater o olho e falar, puxa, mas meu EBITDA está péssimo. Ou, puxa, meu custo tá estratosférico. Ou, pô, minha despesa está totalmente desproporcional. Se eu pego comparáveis de mercado, eu vejo que eu estou 30% acima do que eu deveria ter. E aí ele vai começar a tomar a decisão difícil. Custo e despesa é que nem cortar unha. Periodicamente tem que cortar. Igual cortar grama, periodicamente tem que cortar. Se ele não tem esse exercício regular, pode ter certeza, ele está com custo e despesa desnecessário. Mesma coisa time. Se a empresa cresceu muito nos últimos anos, com toda a certeza do mundo, 20% do teu quadro de funcionário é excessivo, tem que otimizar. A gente tem tecnologia hoje, tem IA, tem que entender, mapear bem os processos, com qualidade, com profundidade, mapeamento de processo bem feito, colocar tecnologia isso em cima e ver como consegue otimizar o time. Não estou propagando aqui mandar todo mundo embora, mas realocar essa mão de obra. Dar treinamento, qualificar as pessoas para que elas consigam gerar mais valor e mais impacto na organização. Só que isso tudo é gestão. Gestão tem que fazer, não tem milagre, não vem uma entidade do além para poder administrar a tua empresa. É tua responsabilidade, empresário, fazer isso de uma maneira firme, de uma maneira coerente e de uma maneira consistente. Algo que periodicamente você tem que fazer. Gestão tem que fazer todo dia, igual tomar banho. Todo dia tem que estar fazendo gestão do teu próprio negócio. Certo. E você mencionou o valuation, né? Esse é um dos aspectos que a VSH Partners está plenamente capacitada de fazer. E eu queria que você mencionasse outros aspectos que o empresário também pode ter a segurança de conseguir fazer em parceria com a VSH Partners. O primeiro passo é valuation, né? A gente falou sobre esse tema agora, o primeiro contato racional com os teus números. Olhei os números, meus números estão péssimos, o que eu faço? Vou para M&A? Não, tua empresa não está pronta para ir para M&A. O mercado não vai aderir à tua tese.
Você não vai conseguir vender teu negócio. E aí o que tem que fazer? Um plano sério de reestruturação. Precisa reestruturar o negócio. Cada linha da tua DRE precisa ser revisitada. Cada linha do teu balanço precisa ser revisitado. Teu relatório de fluxo de caixa tem que pegar uma lupa e olhar para onde está indo o dinheiro. Teu organograma tem que pegar uma lupa, tem que entender se os profissionais que estão alocados em cada setor, se aquilo é compatível, coerente, está correto, ou se não tem uma gordura, tem um excesso, tem pessoas demais onerando a tua folha, por exemplo. Se dentro dos teus processos internos não tem oportunidade de melhoria, há quanto tempo você não revisita os teus processos internos? Eles estão documentados, estão mapeados, documentados? Existe mecanismo de fiscalização para ver se as pessoas estão executando o processo de maneira adequada? Tem tecnologia adequada nisso? E aí você precisa de um grande plano de reestruturação, que não é um milagre do dia para a noite, realmente é um turnaround, é uma alavancagem na tua empresa, um choque de gestão, para que ela consiga efetivamente sair do ponto A e chegar no ponto B. A VSH Partners apoia o empresário nessa etapa, a gente entra no projeto de reestruturação da sua companhia, para que daí sim, a partir da empresa, sabendo para onde está indo, aonde quer chegar, ela consiga ter um M&A bem sucedido no futuro. Não é do dia para a noite, mas é plenamente possível se o empresário realmente tiver disposição, tiver vontade, querer fazer o negócio acontecer. Perfeito, Eric. Acho que essa conversa deixou muito claro que não existe um momento ideal, um momento correto. Vai de cada empresário olhar para dentro da sua companhia e fazer essa análise do que pode ser mudado, melhorado e contar com parceiros eficientes. O grande aliado do empresário na tomada de decisão é a informação de qualidade. Se ele tiver informação de qualidade, tiver realmente seguro nesses dados, ele consegue dar o passo. E repito, o melhor momento para vender a sua empresa é no auge. Se a tua empresa está bem, gerando caixa, bons dividendos, está conseguindo reinvestir no negócio, nos procure para que a gente faça o teu M&A. É o melhor momento de colher esse fruto. Obrigada mais uma vez, e a você que nos acompanhou até aqui, a gente agradece muito a sua companhia e te espera no próximo episódio do VSH Cast.